Olá, meu nome é Rogério Marinho e hoje vamos conversar a respeito dos nossos maiores sabotadores. Sim, somos sabotados o tempo todo. E o primeiro sabotador que está lá no topo da lista são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos decidem se iremos alcançar os nossos objetivos ou não, mesmo antes de iniciarmos. De que forma que ele faz isso? Vou dar um exemplo. Vocês devem me acompanhar e sabem que o único horário que eu tenho para poder praticar esporte, para poder ir para a academia, é no período da manhã. Todos os dias eu ponho o despertador às 5 horas da manhã. Esse é um caso particular meu. Tem pessoas que funcionam melhor à tarde, na hora do almoço, à noite, tem tempo para isso, mas no meu caso, o melhor horário para eu treinar é das 6 às 7, 7h15 no máximo. Então, eu tive que mudar os meus hábitos e me programar para que eu acorde às 5 horas da manhã para que eu possa ir na academia. Muitas vezes, ao acordar, na hora que o relógio desperta, o meu sabotador entra em ação. Ele pensa, poxa, não vai hoje não. Você já foi ontem, antes de ontem, já foi todos esses dias. Você merece um descanso, você está cansado. Ou se não, ele fala, aperta para adiar. Vai um pouquinho mais tarde. Deixa de fazer um ou outro exercício. Ou se não, ele inventa alguma coisa para que eu não vá. Então, ao acordar, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é o meu objetivo e a minha decisão. A decisão de ir na academia. Então, logo pela manhã eu já enfrento esse meu sabotador. Muitas vezes eu tenho horário para poder comer. E às vezes na correria eu falo, não. Vamos só fazer mais uma coisinha. E aí daqui a pouco a gente come. Meu sabotador está lá entrando em ação. Eu tenho que ser novamente duro com ele e poder seguir as minhas regras. Todos os dias eu tenho que provar para mim mesmo que eu sou mais forte do que eu mesmo. Sim, eu tenho todo dia que mostrar que eu sou muito mais forte do que todas essas desculpas que eu invento na minha cabeça, nos meus pensamentos. Então todo dia eu tenho que buscar uma forma para que eu saia vencedor. Então na hora que eu olho para o relógio que está lá escrito adiar, é a hora que eu clico embaixo e levanto. Porque se eu clicar em adiar, isso vai se repetir até eu não conseguir mais ir na academia, e isso vai se repetir por todos os dias. Então não pensa que é fácil. Muitas vezes as pessoas só veem as pingas que a gente toma, nunca os tombos que a gente leva. E todo esse percurso, ele faz parte para fazer a gente evoluir, para fazer a gente crescer e tornar as pessoas melhores. Não é simplesmente chegar no objetivo, mas é aprender na caminhada. São pontos muito fortes para que a gente possa alcançar nosso objetivo e, melhor ainda, se enriquecer com o caminho que a gente vai ter. Eu tenho até uma frase que diz: nunca deixe ninguém dizer que você não está preparado ou que não é capaz, pois se você acreditar, a pessoa terá razão. Muitas vezes é até o nosso pensamento que faz isso, o nosso maior sabotador. Diz, cara, desiste, você não vai conseguir, você não é capaz. E é a hora que você tem que ter consciência
que sim, se você quiser, você pode. Se eu, Rogério, consigo, por que você não vai conseguir se eu sou igual a você? Também tenho os meus problemas, também tenho minhas dificuldades, também tenho minhas faltas de tempo. Mas eu não deixo esse meu maior sabotador me vencer, porque eu sou mais forte do que ele. E muitas vezes ele sou eu, porque são os meus pensamentos. Se eu acreditar nele, eu nunca vou alcançar meu objetivo. E o pensamento ele é muito forte referente a isso. Foi até o que me ajudou a parar de fumar, que é um dos vícios, um dos piores vícios que existe, que é dificílimo, porque ele envolve a parte física, a parte psíquica, ele envolve uma série de outras características externas e internas, muito difícil de ultrapassar, muito difícil de vencer. Quem fuma, não tem nada, não tem nenhum problema fumar, eu acho que cada um tem a sua decisão, o seu livre-arbítrio. Mas quem fuma sabe o quão é difícil parar de fumar. Tem que ter uma força de vontade muito forte e vencer esse primeiro sabotador. Os nossos pensamentos nos levam aonde a gente quer, aonde a gente deseja ir. Os nossos sabotadores vão impedir de uma forma que eles vão tentar sabotar para que a gente não alcance. Um exemplo bem forte referente a isso seria daquele rapaz que estava no avião e o avião caiu. Os médicos já disseram que ele não ia sobreviver. E que se ele sobrevivesse por algum milagre, ele nunca mais ia andar, nunca mais ia comer, só por aparelhos, e ia respirar somente através de aparelhos. E ele, consciente, ouviu isso e colocou na cabeça dele que isso não iria acontecer. Então, todas as noites, ele se concentrava e imaginava ele respirando. Ele não conseguia fazer isso porque fisicamente isso não era possível. Então ele começou a fazer esse exercício mentalmente. Em nenhum momento ele desistiu. Quando o sabotador dele falava, esquece, cara, desiste, você não vai conseguir, você vai passar o resto da sua vida na cama. Ele não. Ele mentalmente se imaginava respirando até o momento que ele conseguiu respirar e desligar um aparelho. Ele só conseguia se comunicar através de piscadas. Ele se comunicava com os médicos dessa forma. E aí, as enfermeiras anotaram o que ele queria dizer através de alguns códigos. E ele disse, vou sair andando daqui no Natal. Olha, o que é vencer o pensamento, o seu maior sabotador, ir contra tudo e contra todos, colocar na cabeça, ter esse propósito e bloquear o sabotador. A mesma coisa ele fez depois com a mastigação. Se imaginou saindo no Natal andando. Resumindo, no Natal ele saiu andando do hospital. Se eu não me engano, o apelido dele é Homem do Milagre, Homem do Milagre. Porque foi um milagre, aonde ele se programou mentalmente para que ele fosse conseguir. Ele sabia qual era o objetivo dele. Qual era o objetivo dele? Sair no Natal andando. Ele bateu o objetivo dele. No Natal, ele saiu andando. Ele venceu todas as vezes que ele pensou, você não vai conseguir. Desiste. Você vai passar a vida inteira numa cama. Ele não desistiu. Ele não deu ouvido
ouvidos para o que as pessoas estavam dizendo. Porque as pessoas estavam querendo fazer o quê? Talvez, isso daí também não tem problema nenhum, mas talvez numa intenção para que ele não se decepcionasse, ou que ele não se desmotivasse, ou acontecesse alguma coisa pior, eles estavam querendo trazer ele para uma realidade que não era dele, que ele não admitia. Não existia outra opção. Não existia a opção dele ficar na cadeira de rodas, ou ele ficar numa cama pro resto da vida, respirando e comendo por aparelhos. Na cabeça dele não existia essa opção. A única opção que existia era ele sair andando do hospital no Natal. Muitas vezes a gente toma algumas decisões. A gente desanima, a gente faz qualquer coisa e acaba desistindo. O pior de tudo, a gente acaba sendo sabotado pelo nosso segundo sabotador, a procrastinação. De que forma a procrastinação nos sabota? Tem muito a ver com o nosso primeiro sabotador, que são os pensamentos. A procrastinação nos sabota a partir do momento que a gente acaba querendo deixar as coisas para depois. Acordar 5 horas da manhã para ir treinar? Ninguém merece. Eu vou ter que fazer isso. Vamos deixar para amanhã. Vamos deixar para depois da manhã. Vamos deixar para segunda-feira. Para quem é procrastinador sabe que segunda-feira é o dia mundial para parar de fumar, parar de beber, parar de entrar no regime, começar a andar, começar a praticar alguma atividade física. Segunda-feira é o dia D. Mas essa segunda-feira nunca chega. A gente vai se procrastinando porque na nossa cabeça a gente tem aquela necessidade do prazer imediato. E acaba deixando de visualizar o prazer futuro. Muitas vezes a gente passar um sufoco aqui no começo é fundamental para a nossa caminhada, como a gente disse no início e em alguns outros vídeos. O caminho também importa. O caminho é essencial na nossa caminhada, na nossa evolução. Estamos aqui para evoluir, para aprendermos com os nossos erros, com os nossos acertos e principalmente ajudar as outras pessoas. Sim, eu erro muito, mas eu procuro, através dos meus erros e dos meus acertos, ajudar as outras pessoas. Muitas vezes, a gente acaba interligando com outros sabotadores. O medo. O medo eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tá? É o nosso próximo sabotador. Mas eu poderia estar deixando de ajudar outras pessoas, tá falando até sobre as minhas experiências ou sobre a minha vida, por medo. Medo do ridículo, medo do que as outras pessoas vão falar, do que as outras pessoas vão pensar. Muitas vezes a gente acaba ficando preocupado do que as outras pessoas vão pensar, falar e etc. Grava essa sacada. O problema é delas. O que elas pensam de você, o que elas acham de você, o problema é delas. Tá com vontade? Faça. Não deixa para depois. Não procrastina. Porque a procrastinação é um dos nossos maiores sabotadores, tanto que eu coloquei ela na lista. Em segundo lugar. Porque você deixar para depois
aquilo vai virando uma bola de neve, vai fazendo uma coisa ruim, formando uma coisa ruim dentro de você, que é muito difícil de você conseguir tirar depois. É possível, todos são possíveis de colocar. A programação neurolinguística, ela tá aí para isso. Porque existem vários exercícios, existem várias formas de ensinar a gente mudar a chave, mudar o nosso mindset. E a todo momento a gente tem que mudar o nosso mindset e a gente tem que reprogramar a nossa mente. Sim, vamos pegar os celulares. Os celulares, praticamente, de 6 em 6 meses, eles mudam e vêm com uma tecnologia cada vez melhor. Celular, que é um aparelho feito pelo homem, muda de 6 em 6 meses? Por que a gente tem esse medo de mudar? Por que a gente fica procrastinando toda vez para mudar qualquer coisa em nossa vida? As mudanças são necessárias. A gente sair da nossa zona de conforto é muito necessário. Porque senão a vida fica chata. A vida não vai ter mais sentido. Se você não tem um objetivo, eu não estou falando de objetivo material, não. Não estou falando em ganhar dinheiro, promoção. É ter um objetivo. Um exemplo, a pessoa pode ter o objetivo de querer passar mais tempo com os filhos, com a família. A pessoa pode ter o objetivo, que é o meu caso, de ter uma qualidade de vida melhor, de ter mais saúde. A pessoa pode ter um objetivo de fazer uma viagem, de conhecer um lugar novo, de mudar para outro país. O que impede essa pessoa de conseguir? Nada. Só que ela tem que enfrentar os sabotadores que a todo instante vão tentar sabotar ela de alguma forma, para que ela não alcance o objetivo dela. Pode ser de emagrecer. Existem N objetivos. Cada um tem o seu objetivo. Eu sempre brinco dizendo que o plantio é optativo, mas a colheita, ela é obrigatória. A gente não foge dela. Por que eu falo pra gente mudar os nossos hábitos e manter o controle da nossa vida? Porque senão outra pessoa vai assumir o controle da nossa vida, vai tomar as decisões pra gente, vai plantar no nosso lugar e a gente vai ter que colher lá na frente. Só que a gente vai colher uma coisa que não era uma coisa que a gente gostaria de ter plantado. Mas não assumimos o controle da nossa vida a tempo e acaba acontecendo isso. A gente tem que sempre buscar evoluir e não ser o dono da verdade, não. Temos muito que aprender. A vida é um aprendizado. Recentemente, comprei um curso caríssimo. Mas é uma coisa que para mim não tem preço. Esse treinamento que eu estou fazendo, para mim, o preço dele, eu não vi o preço dele na verdade. Ele é caro contando com preço, mas o valor agregado nele é o que mais importa para mim. São os benefícios que eu vou ter com esse curso é que valem a pena para mim. É o bem que eu vou conseguir fazer para as outras pessoas, o modo que eu vou conseguir ajudar as outras pessoas é o que está importando para mim. E caminhada também, porque eu vou ter que aprender várias coisas, inclusive a criar uma rotina de estudo para esse tipo de curso. Então vamos lá. Se eu conseguir modelar a minha cabeça e saber que meu maior sabotador é o pensamento, quando ele entrar em ação, automaticamente a minha chave vai falar: olha ele aí. Para que eu possa ser mais forte do que eu mesmo e vencer esse sabotador. Muitas vezes eu vou desanimar. Muitas vezes nós vamos desanimar. Muitas vezes a gente vai ficar com medo
se vamos conseguir, se não vamos. Quais são as consequências que essa decisão e essa ação vai me trazer? Uma sacada que eu posso deixar referente a isso é coloca no papel os pontos positivos e os pontos negativos. O que aquilo vai me trazer de benefício e aquilo que vai me trazer de, vamos dizer, de um deslocamento de prazer. A gente está deslocando o prazer de agora para um prazer futuro. Mas para isso a gente vai passar por algumas dificuldades agora, para que lá no futuro a gente possa colher. Então eu vou dizer de deslocamento de agenda. Mas coloque no papel. É um exercício ótimo. Uma das coisas que o coach me ajudou é a fazer exercício. Porque eu sempre fui muito preguiçoso. A me planejar. O planejamento é fundamental na nossa vida. Se a gente não pega os pontos positivos e os negativos, coloca no papel, coloca numa balança, para que a gente tenha certeza daquilo que a gente está fazendo na nossa ação, os nossos sabotadores irão entrar em ação. Não que eles não vão entrar em ação com tudo isso planejado. Eles vão entrar em ação. Só que daí, a chavinha vai virar. É o medo. Pisa no acelerador. Você está no lugar certo. Você está no caminho certo. E o medo é importante também pra gente. Para muitas vezes a gente chegar, parar, ver todo o contorno e saber qual decisão, qual caminho a gente vai estar seguindo. A gente nunca vai parar, mas a gente vai seguindo. A gente precisa de um GPS. O medo não existe à toa. Ele não foi criado por uma coisa negativa, não. A gente tem que ver os pontos positivos também do medo. E ele também está aí para ajudar a gente. A gente pode se beneficiar referente a isso. Só que o próprio medo vai fazer muitas vezes a gente procrastinar. A gente vai adiar um projeto. Pensa numa coisa, não sei se você vai conseguir, de 10 anos atrás. Há 10 anos atrás eu tomei a decisão de parar de fumar. Parei em junho de 2011. Tomei a decisão em 2010. Procrastinei até 2011. Mas eu consegui formular quais eram os benefícios e quais eram os sacrifícios que eu ia ter naquele momento. Não foi fácil. Mas eu venci. E aprendi muito nessa caminhada. Hoje, quando os outros me perguntam o que eu fiz para parar de fumar, eu sempre disse, mudei meus hábitos para vencer e venci. Eu tomei uma decisão. Tive que lutar todos os dias contra os meus sabotadores, contra os meus pensamentos, quanto o medo ou a procrastinação. Mas eu consegui chegar aonde eu desejava. E o melhor de tudo, aprendi nessa caminhada e hoje eu posso ajudar outras pessoas que vêm me procurar para poder parar de fumar. Eu tive que modelar, através das minhas mudanças de hábitos, os meus pensamentos. Como eu vou parar de fumar se eu ando com as mesmas pessoas que fumam e da época que eu fumava? Como eu vou sair de balada todo final de semana e beber se a bebida era parceiraço do cigarro? Caminhavam juntos a todo instante. Tô passando, eu não vou entrar muito, depois eu até gravo um vídeo a respeito de como eu parei de fumar. Não vou entrar muito nesse assunto, mas eu só quis dizer que muitas vezes a gente tem que colocar chaves na nossa cabeça. Existem exercícios para isso também. Vou ensinar mais para frente, para que a gente possa cortar esses sentimentos.
Mas a gente tem que mudar muitas vezes nossos hábitos. Um hábito que eu acabei iniciando foi a caminhada, depois a corrida, aí depois já vieram todos os outros. E hoje é uma necessidade que eu tenho de estar fazendo exercícios físicos, de estar fazendo essas coisas para suprir uma necessidade psíquica, física minha que eu tenho. E não são as mesmas mudanças que eu fiz daquela época que eu parei de fumar. Não. São mudanças que foram feitas ao longo do tempo, indo. Hoje eu já ando com as pessoas que fumavam naquela época, normalmente, sem ter vontade nenhuma de fumar. Quando eu saía de balada, até pouco tempo atrás, que eu bebia, não tinha necessidade nenhuma de fumar, não tinha nem vontade de fumar. Porque eu cortei esse vínculo, eu mudei a chave da coisa que ligava a bebida ao cigarro. A partir do momento que eu cortei esse cordão umbilical, não tive mais vontade. Foi fácil? Não. Foi rápido? Não foi rápido, mas é possível. Se eu, Rogério, conseguir, você também consegue. Pode ter certeza. Isso serve para todos os campos da sua vida. Temos vários vícios que a gente adquire. Não vou nomear, porque às vezes o que é vício para mim não é vício para você. É uma coisa prazerosa para você. Cada um tem seu livre-arbítrio, cada um tem suas escolhas, cada um tem seu ponto de vista. Mas coisas que do meu ponto de vista não era legal, que me fazia amar, e hoje mudei. O outro sabotador que entra no primeiro são os pensamentos negativos. Isso acaba com a nossa energia. Se você está sentindo sem energia, se você está se sentindo para baixo, pesado, carregado, não importa a palavra que você acha, tome muito cuidado com os seus pensamentos. Você está gastando energia à toa com seus pensamentos. Energia que você poderia estar utilizando para outras coisas, como pensando como eu vou fazer para alcançar o meu objetivo. Quais são as possibilidades? Muitas vezes a gente pensa nos problemas. A gente dá um foco tão grande no problema que a gente esquece de focar a solução. E na verdade o que a gente quer é a solução, a gente não quer mais o problema. Mas a gente pega aquele problema e fica como se fosse uma ferida, sabe? E cutucando e gritando, ai! Cutucando e gritando, ai! Mas a gente esquece de pegar limpar com uma água oxigenada, esterilizar, passar um remedinho, dar uma fechadinha para que não entre nenhum micróbio, nem nada nesse período de cicatrização e esperar ele ir cicatrizando com o tempo. Muitas vezes a gente esquece desse ponto. Então, para poder fechar com chave de ouro, eu disse os nossos maiores sabotadores. Vou tentar fazer um resumo de como a gente pode fazer para vencer os nossos sabotadores e para vencer a nós mesmos. Para mostrar a cada dia para nós mesmos o quanto nós somos mais fortes. Planeje o seu dia. Tenha planejado. Planeja antes de dormir o dia posterior. Lembre-se, problemas podem entrar e interferir. Não é errado, se não der certo, tudo bem, mas evite que dê. Procure manter o seu foco. E caso você precisa colocar lá no seu caderninho um problema que entrou, coloca aqui na sequência ele tenha a solução para poder fazer.
As outros pontos para você seguir. Anote num caderno os pontos positivos e os pontos negativos de uma decisão que você tomou. Quais que são os benefícios e os sacrifícios a curto, médio e longo prazo. A gente pode dizer de um dia, uma semana, um mês, um ano, 5 anos. Também não precisa mais do que isso não, porque senão vai ficar muito extenso. Mas coloca isso no papel e tenha ele sempre à mão. Ou anota no bloco de notas do próprio celular e sempre visualiza primeiro o seu objetivo, quais são os benefícios que eles vão ter, quais são os sacrifícios que você vão estar assumindo. Esse sacrifício você deixa para lá, deixa os benefícios, foca na solução. Evite procrastinação. Quando algo aparecer a procrastinação para você, deixa anotado também, eu sou muito mais forte do que essa desculpa. Como diz o símbolo do Mudanças de Hábitos para Vencer, seja mais forte do que a sua melhor desculpa. Boa sorte naquilo que você decidir, no lugar onde você deseja alcançar. Até a próxima!